Bom dia, boa tarde, boa noite. O Joga no Google já está no ar. Pode compartilhar aí nas suas redes sociais. O seu programa aqui no canal da gente sobre tecnologia, sobre as redes, sobre inovação. E hoje eu vou conversar com a Elisa Manso, que é jornalista e vai falar com a gente direto de BH. Oi, Elis! E aí, Bruno, tudo bem? Tudo, e com você? Tudo ótimo. Olha, muito obrigado aí por acertar o nosso convite. Imagina, é uma honra para mim. Oi, Elis, o seu Periscope inclusive já está aberto aqui, eu vou até baixar o som dele um pouquinho. Você já morou em Uberlândia, né? Já morei em Uberlândia em 97 e 98. Foi um tempo muito bacana. Ai, que legal. E você se formou em jornalismo? Isso, eu sou jornalista, me formei em jornalismo aqui em Belo Horizonte e fiz um MBA em mídias sociais e comunicação digital. E por que você resolveu trabalhar com mídias sociais voltado mais para falar de fé? Igrejas, né? Exatamente, assim, fé, igreja, sobre essa questão da evangelização. Então, isso começou de uma maneira muito natural, porque enquanto eu estudava comunicação, ainda na academia, eu era bastante envolvida dentro das igrejas, né? E da igreja local onde eu participo, né? Com o pessoal da juventude, da mocidade, e eu comecei a auxiliar os jovens ali, a liderança da igreja, com o meio digital. Então, na época, assim, o que bombava era o Orkut, né? Uhum. Então, eu comecei a ter as primeiras experiências com um foco mais profissional para a igreja no Orkut. Ali eu fui começando a entender sobre interação, sobre a importância do retorno, da conversação, de ouvir, né, o público, e eu fui levando isso para a liderança. Então, começou primeiro com uma vontade de servir, de ajudar a igreja. E eu levava isso como algo, assim, por gostar demais de comunicação digital. E com o tempo isso foi se tornando cada vez mais profissional. Antes de concluir, né, a graduação, eu tive a oportunidade de fazer um estágio no site da igreja onde eu frequento. E esse estágio me abriu os olhos, assim, como que é importante, né? Todo mundo tem uma mensagem, né, para levar. Quem está na internet, independente de estar vinculado a uma instituição ou não, você tem algo que você quer levar para os seus seguidores, para as pessoas que te acompanham. E eu fui entendendo como que é tão bonita a mensagem, né, de Cristo, aquilo que no caso eu acredito, as pessoas ali comigo acreditam, que eu enxerguei, né, no meio digital uma possibilidade de ampliar, sabe, essa mensagem, de alcançar pessoas que a gente não alcançaria pessoalmente, ou que talvez nunca viriam nas igrejas, mas que elas têm a oportunidade hoje pelo meio digital de ouvir a mensagem, entender que sem preconceito, né, dá para você tirar tanta mensagem legal, tanta mensagem boa para o dia a dia, né? E isso foi virando algo cada vez, eu não digo profissional, mas eu tenho levado isso cada vez mais para dentro da igreja, falando sobre questão de ética, a moral da comunicação, como utilizar de uma maneira adequada. E isso virou uma palestra que se tornaram aulas. Então, por exemplo, na instituição onde eu frequento, eu já dou aula... Pode falar nome, tá? Pode ficar à vontade. Tá bom. Que eu congrego, né? O lugar que eu frequento é a Igreja Batista da Lagoinha, aqui em Belo Horizonte. Então, é uma igreja que é uma referência nacional, até para alguns outros países. E eu comecei a dar aula sobre isso dentro do seminário teológico. Então é até engraçado, né? Dentro de um seminário que eles estudam tão profundamente a Bíblia, a mensagem de reino, a evangelização, falando sobre Jesus, e de repente eu chegar com uma disciplina mais técnica, falando, olha, sobre a importância da postura da gente nas redes sociais, né? Que é cuidar do próprio nome e cuidar da instituição também. A ideia da disciplina lá no seminário mesmo, que é o carisma, é realmente preparar um líder, né, para ele entender direito como funciona o meio digital e também criar essa consciência de imagem institucional, a imagem pessoal, que é importante cuidar das duas, ter um ponto de equilíbrio, né, porque as pessoas exageram às vezes.
Às vezes um líder, né, um pastor, um professor, até um jornalista como eu, tem um perfil na rede social e pensa assim, a rede social é minha, eu publico o que eu quiser, né? Muita gente me fala isso, muita gente. Não vem querer colocar o dedo na minha rede social, porque o perfil é meu, quem não quiser para de seguir, me tira como amigo. Não é assim, né, Elis? Não, não é. A gente tem que pensar que o que a gente fala tem um impacto muito grande. E quando você fala em uma roda de amigos, num barzinho, na igreja, na faculdade, você está falando ali para um número X de pessoas e talvez essa mensagem vá se expandir para o dobro ou o triplo daquilo em um círculo bem pequeno. Na internet não, quando você publica algo, você amplifica isso de uma maneira que você não tem controle, é apenas jogada no vento mesmo, né? E isso, de falar e expandir esse termo comunicação nas igrejas, tem me dado a oportunidade de encontrar pessoas que são tão online quanto eu e pessoas que são, eu costumo brincar que são pessoas analógicas, né? Que são as pessoas que elas não têm vontade de interagir e tal. Eu lembro que teve uma turma que eu dei aula no Carisma que me marcou muito. Tinha um senhor que era aluno da turma que tinha, na época, acho que uns 82 anos. Uau! E ele estava fazendo curso ali de teologia. Achei, assim, fantástico. Só da disposição, né, de estar numa sala de aula, né? Verdade. Ir para um curso denso, né? Não é um curso tranquilo, assim, não é um curso de férias ou de extensão. E aí, ele sempre sentou ali na primeira fila. E eu, se não me engano, eu dei 8 aulas sobre comunicação digital ali. E aí eu pensava assim, meu Deus, eu tô dando aula aqui falando sobre todo o universo digital, ele não deve estar entendendo nada. Mas ele tá aqui, né, firme e forte, não faltou de nenhuma aula, tava lá. E aí, no último dia de aula, ele veio conversar comigo. E assim, eu amo pessoas mais velhas, sabe? Eu amo ouvir vozinho, vozinha, eu gosto demais. E aí ele chegou perto de mim e me chamou de professora. Ai meu Deus, eu não mereço nem esse título do lado de um homem com 82 anos. E ele chegou para mim e falou assim, professora, olha, eu vou te falar uma coisa, eu não entendo nada disso que você falou aqui na aula. Não entendo nada. Mas eu queria te dizer uma coisa, que a partir de hoje eu vou orar por você, porque eu sei que isso é muito importante para a nossa geração. E eu vou estimular os meus netos a usarem isso do jeito certo. Eu não entendo nada disso aí de Facebook, de Twitter, mas a partir de hoje pode contar comigo que eu tô com você nessa batalha. Então, assim, aquilo me deixou tão motivada, sabe? Eu falei, poxa, que legal. Porque essa é a ideia, assim, de falar de comunicação nas igrejas. Mesmo que a pessoa não goste ou não tenha mesmo a habilidade de trabalhar com o meio digital, de estar no meio digital, mas entender que é uma ferramenta que também é importante dentro do contexto da instituição, né? Com certeza. Eu acho, assim, eu até defendo que esse tipo de reflexão, porque tem uma parte que é muito de pessoas, independente do que a pessoa acredita e tal, tinha que aprender na escola, desde cedo, porque as pessoas precisam entender realmente o impacto que a rede tem, que ela pode gerar para sua imagem, para sua reputação. Então, assim, eu acho que é muito válido o que a sua igreja tem feito, o que você tem feito, mas eu acho que tinha que vir na escola, sabe, Elis? Porque está muito relacionado à nossa ética, à nossa moral, aos nossos valores, sabe? Aquelas aulas de cidadania, estudos sociais que a gente tinha antigamente. Verdade. Tinha que dar uma atualizada e abordar sobre isso. Ô, Elis, como que se dá, assim, os convites, né? Como se dão os convites para esse tipo de palestra ou de curso nas igrejas? Então, eu abri esse canal para convite tem mais ou menos 1 ano. Pelo meu site mesmo, que eu tenho um site no ar e agora está entrando... Qual é o site? Já vou colocar aqui. Ah, tá joia. É o elisamancio.com.br. No site eu tenho alguns artigos, tem informações sobre as palestras, né, que não é um tema específico. Como eu trabalho muito com público cristão, então eu tenho alguns temas, mídias sociais na igreja, que é o que eu mais falo, mas eu falo sobre assessoria de imprensa no meio gospel, sobre jornalismo gospel,
porque a gente sabe que o número de evangélicos no Brasil tem crescido, né? A gente tem acompanhado. A cada nova pesquisa que o IBGE lança, o número tem aumentado sobremaneira. Então, há uma linguagem para trabalhar com comunicação, sim, com o público evangélico, e isso tem sido interessante. As pessoas têm esse interesse nesses temas. E como eu trabalhei com alguns cantores que são bem conhecidos no meio, acabam que muita gente me acompanha já em redes sociais, sabem desse trabalho e entram em contato fazendo convite. Então eu já estive assim, em evento com 400 pessoas, como já tive em evento, a última vez agora que eu palestrei sobre mídias sociais, foi para uma turma de 6 pessoas. Então é bem interessante, são públicos diferentes, independente do tamanho da igreja ou do ministério. Eu tenho ido para a gente trocar uma ideia mesmo, sabe? Porque eu sempre falo assim, que não existe receita de bolo para comunicação, porque as pessoas querem sempre criar os passos, né? 5 passos para o sucesso nas redes sociais, 5 passos de não sei o quê. E, na verdade, a gente que está no dia a dia trabalhando mesmo, sabe que não é assim. Então, eu tento mostrar que é um diálogo, a gente precisa entender quem é o público que nos acompanha em cada rede e produzir esse conteúdo. E esse contato com as igrejas tem possibilitado essa conscientização, sabe? Tem sido bem interessante mesmo. Vamos partir para a prática. Vamos dar algumas dicas aqui para quem está em casa, né? Vamos começar com coerência, né? Que é algo que a gente falou até um pouquinho no bloco anterior. Sim. Em geral, os cristãos, eles são coerentes na internet? Então, é aquele ponto que eu até brinquei no bloco anterior. Geralmente, na hora do futebol e da novela, você descobre se existe coerência ou não no discurso. Mas, de um modo geral, as lideranças, sim, têm sido coerentes e tudo, mas precisa melhorar bastante, sabe? Sabe aquilo que você tocou da educação digital? Isso é algo que eu defendo, assim, alguns anos. Eu acredito que isso precisa fazer parte da grade curricular das escolas. E para a geração que já, como é o nosso caso, ou o meu, que já o meio digital apareceu ao longo da nossa vida, né? Nós já recebemos isso de uma maneira diferente, precisa ter uma conscientização, sim, do uso. As pessoas se expõem muito nas redes sociais. Que tipo de exposição que você fala? Quando você fala exposição, às vezes as pessoas não sabem o que é esse termo, né? Então vamos explicar o que é essa exposição exacerbada. Bom, eu vou dar um exemplo bem cotidiano. A pessoa utiliza as redes sociais, ela acredita que é aquele caso, a rede é minha, eu faço o que eu quero, né? E ela tem lá o perfil do Facebook, do Twitter, no Instagram, né? O Instagram é um vício, as pessoas gostam bastante de imagem, vídeos curtos. Então ela tem essas redes para uso pessoal, não está usando vinculada a nenhuma instituição. Mas mesmo assim isso é importante. Por quê? A pessoa sai de férias, tem feriado prolongado, vai viajar e chega ali na praia, no clube, ela tira a foto ali com a roupa de banho. Aí muita gente fala assim, poxa, Liz, mas qual o problema eu publicar uma foto minha com a roupa de banho? Estou num ambiente adequado para isso. Mas você precisa pensar, poxa, será que realmente é necessário você se expor dessa maneira nas redes sociais, expor que você está ali com a roupa de banho ou que você está em determinado lugar? Se a gente acompanhar, quem acompanha muito noticiário, mesmo que pela internet, sabe que em época de feriado e de férias há bastante roubos em domicílios. E muitos deles porque a pessoa coloca ali nas redes sociais, eu e minha família inteira estamos de férias em Cabo Frio. E assim, ela já deixa ali. Então, é um excesso de exposição, é muita informação publicada. Então, é a roupa de banho que você publica ali na rede, é a informação que você está de viagem com a sua família. O caso da roupa de banho, que gera bastante polêmica mesmo, as pessoas, não, mas eu quero publicar, poxa, eu tô ali, eu não devo nada pra ninguém. Põe uma camiseta, meu filho, põe uma camiseta, pelo amor de Deus. Mas a gente precisa pensar pelo lado profissional também, porque
se você coloca ali uma foto de uma situação, eu vejo muita gente colocando foto em festa, com bebida e tal. Ah, ok, sua vida tá ótima, né, na festa, não tem problema, que bom. Mas os recrutadores, eles têm observado isso nas redes sociais. Não é uma regra que eles acessam os perfis antes de contratar, mas nós sabemos que é uma prática comum e constante. Eles entram sim, procuram os perfis nas redes sociais, vão identificar o perfil do usuário ali, do internauta, com o perfil ali do currículo. Então imagina, você está ali numa festa ou em uma praia, um clube, aí isso mostra o quanto você se expõe. Aquela pessoa que comenta assim, eu odeio segunda-feira, né? Poxa, não chega sexta-feira logo, não dá domingo, mas não dá sexta, 6 da tarde. A gente vê essas postagens, dá risada, é engraçado, mas isso pode nos prejudicar profissionalmente, né? Porque mostra que a pessoa posta tudo, né? Então ela não tem filtro. Não, e as empresas, exatamente. todas as empresas, elas têm problemas, a gente sabe disso. E uma pessoa que expõe tudo da sua vida pode acabar expondo algo sobre a empresa, e a empresa pode ficar em maus lençóis, né? E na hora de você falar sobre a sua fé, sobre o seu, né, sobre a sua comunhão, os valores que você tem enquanto cristão, como que a pessoa deve fazer, Elis? Tem gente que acaba sendo um pouquinho ácido nos seus comentários, na forma como expõe. Como que é isso? Olha, a Bíblia fala que Deus é amor, né? Então, o que as pessoas esperam de um cristão na internet é que sejam pessoas mesmo amorosas e que elas tenham sempre uma palavra, uma mensagem que vá, assim, alegrar o coração, trazer paz, né? Então, eu sempre... a minha conversa com os líderes e com os membros das igrejas, né, tem sido no sentido de que tipo de mensagem eu tenho publicado. Eu falo que você publicar um versículo por dia na rede social, principalmente quando é para uma igreja ou ministério, é o mínimo que a gente pode fazer, é compartilhar da mensagem que a gente acredita e que a gente carrega. Então, nós temos ótimos conteúdos para compartilhar. Nas reuniões que nós participamos nas igrejas, tantos congressos, tantos estudos, compartilhar esse conteúdo também na internet tem sido bem interessante. E não só texto, né? Porque tem gente que não gosta tanto assim de ficar lendo. Mas tem vários vídeos com mensagens, músicas maravilhosas que a gente pode compartilhar. Então, eu sempre estimulo as pessoas, falo, nossa, a gente tem tanto conteúdo legal, por que a gente não compartilha isso? Vamos evitar o xingar muito nas redes sociais, xingar muito no Twitter, mas utilizar a rede social de uma maneira mais inteligente, mais assertiva, né? Alcançar inclusiva, mesmo. Né, Elis? A gente, assim, eu sou cristão também, né? Você sabe disso. Eu gosto de usar a minha rede para incluir as pessoas e jamais mostrar que há pessoas superiores a outras, porque não, na minha opinião não existem, as pessoas elas são iguais. Então sempre eu procuro deixar uma mensagem que inclua as pessoas, que faça as pessoas também querer o que eu tenho, né? E aí eu vou entrar num ponto que é um pouquinho polêmico, que é quando você exclui, né? É quando você mostra que o outro é pior, que por ter algum tipo de comportamento. O que você acha disso? Ai, Bruno, esse é o campo que eu preciso alcançar. É exatamente esse ponto polêmico que é o que me faz estar aqui hoje falando de mídias sociais na igreja. Porque quando você olha para a história de Jesus, Jesus ele foi totalmente inclusivo, ele incluía as pessoas na mensagem, ele trazia essas pessoas para perto. E o que nós temos visto hoje nas redes sociais, e quando muitas vezes, até quando eu falo para as pessoas que eu sou uma jornalista evangélica, então todo mundo já fica, ai, nossa, você é daquelas que publica nas redes sociais que você é contra isso, contra aquilo, vote na PEC não sei o quê, ligue para o Congresso, né? Então, assim, ele já vem com todo aquele preconceito por eu ser evangélica e trabalhar com comunicação digital. E aí eu já estou fazendo o trabalho inverso, de falar, não, eu não tenho direito de julgar ninguém, de agredir ninguém. Na verdade, eu preciso atrair as pessoas para o que eu vivo. Não é
afastar as pessoas de mim. Então, o meu objetivo hoje, quando eu falo de trabalhar com comunicação nas igrejas, é criar essa consciência nas lideranças. Porque a gente vai naquele ponto da coerência que você falou no outro bloco. Que nesse ponto, as lideranças têm falhado bastante. E isso desencadeia algo que, se o líder está falhando ali, no meio digital, ele vai fazer com que todas aquelas pessoas que o acompanham entrem nessa falha também. Então, de disseminar ódio, preconceito, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Então, a minha postura como profissional e como cristã é estimular as pessoas a utilizarem o meio digital para atrair as pessoas para a mensagem. Como eu falei, a palavra diz que Deus é amor. Então, eu quero atrair essas pessoas para esse amor e não acusar de nada, porque nós não somos melhores que ninguém, né? Nós somos todos iguais. E eu posso até não errar em algo que eu julgo que é muito errado, mas eu erro em outros pontos. Eu não sou perfeita, ninguém é perfeito. Então eu não tenho por que julgar a ninguém. Na verdade, eu tenho que incluir. E eu tenho até uma experiência sobre isso muito rápida para comentar. Eu convivo, né, com muitos profissionais de comunicação e, lógico, a maioria deles não professam a mesma fé que eu. E eu já vi profissionais cristãos que tinham uma postura agressiva de falar: olha, você pratica isso, você é errado, você é pecador, né? A gente lê isso, né? Muito nas redes sociais e tal, esse tipo de preconceito. E eu nunca tive essa postura, mas nunca mesmo, nem na época do Orkut, quando eu não entendia muito sobre comunicação digital, eu não era assim. Eu sempre tive essa atitude de atrair as pessoas. Mas não é atrair no sentido de eu vou dizer o que as pessoas querem ouvir, eu vou dizer o que eu acredito. Então, eu acredito que Deus é amor e tal. E aí, dentro de uma situação dessa, com um profissional de comunicação que eu conheço aqui em BH, a gente sempre conversou bastante sobre diversos assuntos. E uma vez eu não falava muito com ele sobre a minha profissão de fé, mas eu acredito que o nosso exemplo vale muitas vezes mais do que muito falar, né? Falar demais. E aí, uma vez ele entrou em contato comigo, me mandou uma mensagem falando assim: Elis, eu sei que você é evangélica. E assim, ele nunca tinha falado disso comigo. Eu sei que você é evangélica, eu tô passando por uma situação muito difícil. E me contou a situação com a família, alguém que estava muito doente. Por favor, Elis, você tem como orar por mim? Eu preciso da sua oração. E eu fiquei tão feliz por isso, sabe? Porque ele me conheceu como profissional, no campo profissional, trabalhando ali no dia a dia. Eu nunca fiquei falando pra ele: se converta, você vai pro inferno, né? Aquela coisa que a gente vê assim sempre aqueles em redes absurdos, sociais, né? Pelo amor de Deus. Aquele extremismo, né? E na verdade eu falei assim: Deus, que legal, sabe? Eu consegui mostrar pra ele que eu sou cristã, independente do meu muito falar. Então, no momento que ele sentiu que ele poderia, ele foi atrás e pediu uma ajuda. Esse aspecto que você falou, ele é muito importante, né? Da gente atrair a pessoa de uma forma positiva e não negativa. Sim. Eu publiquei até o ano passado, voltando a falar um pouquinho sobre a polêmica, que eu acho que é importante a gente, né, falar sobre isso. Eu acho que às vezes tem alguns líderes e algumas pessoas que ganham uma notoriedade pelas polêmicas que ela posta. Por exemplo, assim, eu, Bruno, é uma opinião minha, eu não gosto das declarações do Silas Malafaia. Né? Porque eu acho que ele é aquele cara que expulsa e que fala que o povo é errado, que é, sei lá, endemoniado. Eu acho que não é assim que a gente ganha as pessoas. E o ano passado eu vi uma mensagem dele muito assim, e foi a primeira vez e única vez que eu me posicionei na internet falando para as pessoas não darem atenção para ele, que ele não tem, porque ele não é tudo isso. Ele é um ser humano como nós, como eu, você. E às vezes as pessoas colocam a fala dele como se fosse o próprio Deus na internet. Não era. Então eu acho que a gente tem que tomar cuidado com esse extremismo e muito mais pelo lado do amor, das coisas positivas, do que pela exclusão, sabe? Eu acho que
a gente já vai fechar o nosso programa, mas eu acho que o que tem que ficar de mensagem aqui no programa, Elis, é isso, né? De que o nosso comportamento tem que exalar os nossos valores. Eu não concordo com esse evangelho que exclui. Eu concordo com o evangelho que ouve, que atrai as pessoas, que ajuda, sabe? De verdade. Então, esse tem sido o trabalho de mídias sociais na igreja. Estimular líderes e pessoas a fazerem o bem, a fazer o que a gente faz dentro das igrejas. Se quem está acompanhando nunca visitou uma igreja evangélica, talvez ela não saiba, mas as igrejas locais fazem trabalhos lindos sociais em cada região, sabe? E isso não é falado. O que é falado é a polêmica que a gente vê na mídia, no telejornal, essas polêmicas absurdas que saem nas redes sociais com esses líderes que eles têm audiência para isso, infelizmente. Mas representa a opinião deles, não a opinião de todos. Sim, não a opinião de todos, né? Isso é importante frisar. Ô Elis, o papo tá bom demais, mas temos que encerrar o nosso programa. Eu vou te esperar numa outra oportunidade, hein? Com certeza, vai ser uma honra. Gostei muito. E Obrigada. Vamos deixar aí o seu Twitter para o pessoal te seguir e o site? Claro. O site é o elisamancio.com.br e o meu Twitter é Elis_, que é aquele tracinho de baixo, Elis_Amancio. E vai ser um prazer ter vocês comigo ali nas redes sociais. Acabei de digitar aqui. E uma vez por semana eu estou fazendo uma transmissão ao vivo pelo Periscope, tirando dúvidas sobre mídias sociais nas igrejas. Então vai ser um prazer receber o contato de vocês. Amo o Periscope. Obrigadão, Elis. Um beijo para você, Bruno. Sucesso. Um beijo, obrigada. Você que está em casa, né, perdeu o nosso programa sobre fé e evangelização nas redes sociais, ele já está disponível lá no site do canal da gente, ou você consegue também assistir pelo aplicativo, ok? Eu agradeço a sua companhia e te espero numa próxima. Até mais!